Eu sou de uma pequena cidade do meio oeste, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, e você nunca vai. Não era nem um ponto no mapa, apenas 761 pessoas sozinhas no meio do nada. E é por isso que eu estou cantando essa história, para que alguém saiba o que aconteceu lá. Lembro-me de quando criança, nós costumávamos brincar no milharal o tempo todo. Morávamos em uma fazenda nos arredores da cidade. A calçada começava literalmente a um quarteirão da nossa casa. Não era muito. Uma única rua principal com uma loja geral, farmácia e loja de ferragens. A mercearia e o restaurante ficavam na esquina da rua principal. A única razão pela qual tínhamos um correio é porque a cidade mais próxima ficava a 30 quilômetros de distância. Era o tipo de lugar que até Norman Rockwell não notaria se passasse de carro. Meu irmão, minha irmã e eu não tínhamos muitos brinquedos ou jogos, então brincávamos de esconde-esconde quase sem parar com algumas das outras crianças do bairro. Tentamos brincar pela casa, mas como geralmente éramos 6 ou 7, era fácil demais. A melhor época foi durante o verão, depois que o milho cresceu e ficou acima de nossas cabeças. Ninguém queria ser o buscador porque era literalmente impossível encontrar alguém. Os jogos duravam horas sem que ninguém fosse encontrado. Nossa mãe tinha que sair e gritar para que entrássemos para as refeições. A melhor parte de se esconder era quando o buscador passava por você. A excitação e o terror absoluto enquanto você prendia a respiração e tentava ficar o mais imóvel possível era incomparável. Eu quase faria xixi nas calças se o buscador parasse bem ao meu lado. Havia aqueles momentos em que você não sabia se eles não tinham ideia de onde você estava ou se eles sabiam e estavam apenas brincando com você. Houve algumas vezes em que o buscador estava brincando comigo, e eles paravam bem ao lado de onde eu estava escondido. Então davam um passo ou dois e se lançavam para trás e me agarravam. Eu gritei as duas vezes, não o grito de "Oh, você me pegou" que as crianças fazem. Quero dizer um grito sério, de gelar o sangue, do tipo alguém está tentando me matar. Minha mãe veio correndo para ter certeza de que eu estava bem, e eu me dei mal por assustá-la tanto. Eu geralmente tinha que ficar de fora na próxima vez como punição, vendo os pés de milho balançarem e se curvarem enquanto os perseguidores caçavam sua presa. A diversão mudou de repente quando os estranhos chegaram à cidade. Lembro-me de que havia muitos estranhos por perto durante esse período da minha vida. Por estranhos, não quero dizer pessoas que agem de forma esquisita. Eles agiam muito mais do que esquisitos. Lembra de quando você era criança e se vestia de super-herói? Você agia como o super-herói no qual estava vestido. Você falaria como ele, andaria como ele, fingiria que tinha os mesmos poderes que ele tinha. Você faria tudo o que podia para enganar alguém a pensar que você era aquele super-herói. Isso era o mesmo, só que essas pessoas pareciam estar vestidas, fingindo ser pessoas. Era estranho. Nós íamos para a cidade e alguns deles ficavam parados, fingindo ser indiferentes. Eles ficavam olhando para o nada. Não o olhar distante que algumas pessoas têm, mas literalmente olhando para as coisas mais estranhas. Um velho em uma cadeira de balanço, em frente à loja do armazém geral, ficava sentado olhando para um poste apagado no meio do dia. Um homem encostado no batente da porta olhava para sua mão como se a nunca tivesse visto antes. Coisas estranhas como essas se tornaram mais comuns, e as pessoas que viveram na cidade a vida inteira também notaram. Os estranhos foram abordados e os perguntaram quem eram e de onde vieram. Eles responderiam sem tirar os olhos do objeto em que estivessem focados. Disseram que vinham de longe e estavam viajando para sua terra natal. Isso pareceu apaziguar as pessoas por um tempo. Semanas depois, quando ainda permaneciam lá, as pessoas começaram a ficar ansiosas. Meus pais nos disseram, crianças, que os estranhos estavam passando por um momento difícil e não tinham feito nada de errado. Foi o que disseram na nossa cara, mas as portas fechadas, tive a sensação de que não eram tão otimistas.
Eu fui ao banheiro uma noite e tive que passar pelo quarto dos meus pais para chegar lá. Eu os ouvi falando sobre os estranhos, e meu pai dizendo que manteria a arma carregada caso eles aparecessem. Parecia esquisito que esses estranhos nunca tivessem feito nada de errado e ainda assim fosse um assunto de conversas em tons tão abafados, faladas com medo. Lembro-me de quando nosso vizinho, o Sr. Hutchins, desapareceu. Ele era um bom homem mais velho, em seus 60 ou 70 anos, eu acho. Ele sempre dava barras de chocolate completas no Halloween. Ele costumava sair cedo todas as manhãs, cuidando de seus animais. Nós o víamos quando estávamos a caminho da escola, e ele sempre acenava para nós. Uma manhã, ele simplesmente não estava lá. Não pensamos muito nisso na época. Achamos que talvez ele estivesse doente ou algo assim. À noite, ele também não estava lá. Nós contamos à mamãe sobre isso, mas ela apenas disse que ele provavelmente estava na cidade comprando mantimentos ou suprimentos agrícolas. Na manhã seguinte, quando fomos para a escola, ainda não havia sinal do Sr. Hutchins. Quando contamos para a mamãe depois da escola, ela decidiu ir visitá-lo para ver se ele havia caído. Quando não houve resposta na porta e os animais estavam soltos perambulando, a mamãe decidiu chamar o xerife. Mamãe tentou nos enxotar para dentro quando o carro do xerife apareceu, mas nós apenas subimos para o quarto de Bob e observamos pela janela. O xerife bateu e chamou o Sr. Hutchins. Depois entrou. Ele ficou lá por um bom tempo. Começamos a pensar que um dos cães do Sr. Hutchins o havia comido ou algo assim, quando o xerife finalmente voltou. Ele entrou em seu carro e usou o rádio. E quando vimos, mais 3 carros do xerife apareceram e eles começaram a entrar e sair da casa e do celeiro como um enxame de abelhas furiosas. Perguntamos à mamãe sobre isso no jantar e ela não ficou muito contente por estarmos bisbilhotando. Papai estava fora da cidade fazendo suas entregas, mas ele teria nos dito para cuidar da nossa vida e ficar fora dos assuntos dos outros. Mamãe nos disse que o xerife não sabia para onde o Sr. Hutchins tinha ido, mas sua caminhonete ainda estava lá. Então, ele não poderia ter ido longe. Eles disseram que ele poderia ter tido um delírio e ter saído andando por aí. Eles o procuraram por 2 dias, então, de repente, ele apareceu em sua casa como se nada tivesse acontecido. Estávamos felizes por ele estar de volta, mas curiosos em saber onde ele estava. Depois que ele chegou em casa, ele apenas se sentou na varanda e encarou a árvore em seu jardim da frente. Fomos visitá-lo e perguntamos onde ele estava. Ele continuou olhando para a árvore como se não estivéssemos lá. Sr. Hutchins? Eu disse. Sim, ele disse olhando para a árvore. Como vai o senhor? Eu disse. Ele não respondeu de imediato. Seu olhar nunca mudou. Finalmente, ele disse: Bom. Nós estávamos nos perguntando para onde você tinha ido, senhor, disse Bob. Eu estava... Ele parecia lutar com a palavra certa. Fora. Bem, estamos felizes por você estar de volta, senhor, disse Catherine. Você precisa de ajuda com seus animais? Animais? Ele disse como se a palavra não fosse familiar para ele. Sim, senhor, cuidando de seus animais como fizemos antes, disse ela. Ele não respondeu, apenas olhou para a árvore. Olhei para Bob e Catherine. Ambos pareciam tão chocados quanto eu por ele estar nos ignorando. Sempre nos demos bem com o Sr. Hutchins. Houve momentos em que ajudávamos em sua fazenda e com seus animais. Ele nos recompensava com algum dinheiro ou algumas guloseimas, mas sempre agradecia a ajuda. Eu acenei minha mão na frente de seus olhos e ele não piscou. Nós balançamos a cabeça e fomos embora. Quando chegamos em casa, contamos à mamãe como ele estava agindo. Dissemos a ela que achávamos que algo estava errado com ele, como se ele estivesse doente. Mamãe nos disse para deixá-lo em paz e que ele estava passando por um momento difícil e não deveríamos incomodá-lo. Mas logo teríamos mais com que nos preocupar. Brincamos de esconde-esconde durante todo o fim de semana, quando não estávamos fazendo nossas tarefas.
Foi o último fim de semana divertido da minha infância. Fomos para a escola na segunda-feira e levamos um choque desagradável. Um dos meus colegas de classe e amigo com quem eu saía era Mike. Quando cheguei à aula, Mike já estava sentado, encarando o quadro negro. "Bom dia, Mike", eu disse. Ele não se mexeu, nem falou. "O que foi contigo?", eu disse. "Você ficou acordado até tarde ontem à noite?" "Não", disse ele encarando. "Então, qual é dessa rotina de zumbi?", eu disse. "Você está praticando para o Halloween?" "Não", disse ele sem piscar. "Ok, então você está brincando comigo?" "Haha, muito engraçado", eu disse. "Você pode retornar à Terra agora, zumbi Mike." Ele não se mexeu e parou de falar. "Tanto faz então, cara", eu disse e deixei ele jogar seu joguinho. Durante toda a aula, ele não disse uma palavra, mesmo quando a professora o chamou. Ele apenas ficou sentado lá encarando o quadro. Ela o repreendeu por ignorá-la, mas então, quando ela se aproximou de sua mesa e acenou com a mão na frente de seus olhos, ele não piscou. "Mike?", ela disse. Ele não respondeu. "Eu não o vi se mover há mais de uma hora", eu disse. Ela o levou para a enfermeira, resmungando que talvez ele tivesse tido um derrame. Quando a professora voltou, ela estava sozinha e muito abalada. Ela nos fez ler pelo resto da aula, enquanto a ouvíamos no corredor discutindo o comportamento estranho de Mike com outro professor. Mike nunca voltou para a aula naquele dia. Quando a aula acabou, eu fui até ela. "Como está Mike?", eu disse. Ela parecia nervosa. Eu não tenho certeza", disse ela. "Ele está bem?" "Eu não sei", disse ela, levantando-se e caminhando até a porta. "Se você quiser saber mais sobre ele, terá que perguntar aos pais dele." Ela segurou a porta aberta enquanto eu passava por ela. Então fechou e voltou para sua mesa. Eu a vi pegar o telefone. Ela não parecia muito feliz enquanto falava. Fui para casa confuso e preocupado com meu amigo. Perguntei à minha mãe se eu poderia ir até a casa de Mike para ver como ele estava. Ela me disse para ir e voltar em 1 hora para o jantar. Enquanto descia a rua, em direção à casa do Mike, vi mais pessoas paradas olhando para o nada. Era como se eles parassem no meio do que estivessem fazendo e encontrassem algo extremamente interessante. Era assustador. Quando bati na porta de Mike, sua mãe atendeu. "Ah, oi, Billy", disse ela. "Mike não está se sentindo muito bem agora." "Eu sei", eu disse. "Eu o vi na escola hoje e ele estava agindo bem estranho. Eu só queria checar e ver se ele estava bem." Ela olhou para dentro da casa. Eu não sei se você chamaria isso de bem ou não." "Ele ainda está agindo como um zumbi?", eu disse, esperando que ela risse. Ela me olhou com um olhar horrorizado. "Talvez você devesse entrar e ver por si mesmo." Eu entrei e ela me levou ao quarto dele. Ele estava lá de pé, no meio do quarto encarando a luminária. Nem estava acesa. "Ei, amigo", eu disse. "Só vim para ver como você está." "Bem", disse ele ainda encarando. "Eu estava um pouco preocupado com você pelo jeito que você estava agindo na escola hoje." Ele ficou em silêncio. "Ok, Mike, seja qual for o jogo que você estiver jogando, você ganhou", eu disse. "Agora é hora de sair dessa e ser normal novamente." Seu olhar deslizou lentamente da luz e pousou em mim. "Normal?", ele disse lentamente. "Sim, normal", eu disse. "Sabe, como todo mundo?" Ele não respondeu, mas seu olhar me assustou. Era como se ele estivesse olhando para mim, mas não olhando para mim ao mesmo tempo. "Quer saber, Mike? Eu estou farto desse jogo estúpido", eu disse. "Se você não parar, não somos mais amigos."
Amigos? Ele disse, olhando através de mim. Sim, amigos, eu disse. Você e eu somos amigos há anos. E você sabe disso. Ele ficou em silêncio e imóvel. Ok, pra mim chega, eu disse, saindo do quarto. A mãe dele me seguiu. Você realmente não vai mais ser amigo dele? Ela disse. Eu só estava tentando fazê-lo parar com essa brincadeira. Eu disse, espiando ao virar da quina para ver Mike encarando o local onde eu estava. A enfermeira disse alguma coisa sobre o que poderia ter acontecido? Eu disse. Ela disse que pode ter sido um derrame, mas seus sinais vitais dizem que está tudo bem. Isso é muito estranho, eu disse. Ele está agindo como... Como quem? Ela disse enquanto eu corria para fora da porta. Como quem? Ela me chamou. Corri para a casa do Sr. Hutchins e o encontrei sentado na varanda da frente. Ele estava olhando para a árvore, como no dia em que viemos falar com ele. Sr. Hutchins? Eu disse. O que aconteceu quando você desapareceu? Ele não respondeu. Sr. Hutchins? Eu disse agarrando e dando-lhe uma pequena sacudida. Eu preciso saber. Sua cabeça abaixou para frente e eu pulei para trás. Sr. Hutchins? Eu disse lentamente, me aproximando dele novamente. Alcancei seu pescoço para sentir o pulso. Esperei muito tempo até finalmente perceber que não havia nenhum. Quando fui retirar minha mão, ele a agarrou. E eu pulei tentando fugir, mas seu aperto era muito forte. Ele olhou nos meus olhos. Normal. Ele disse com uma voz rouca que eu não reconheci. Então ele abaixou de novo. Quando ele me soltou, corri para casa. Mãe, mãe! Eu disse quando corri pela porta. Billy, o que é que foi? Ela disse. É o Sr. Hutchins. Ele desapareceu de novo? Ela disse. Não, acho que ele está morto. Ela parou de fazer o jantar e se virou lentamente para mim. Morto? Sim. Como você sabe? Ela disse. Expliquei o que aconteceu com o Mike e como fui para casa do Sr. Hutchins depois. Eu disse a ela o que aconteceu lá e ela ficou com um olhar distante. Fique aqui, disse ela saindo pela porta. Eu a observei caminhar até a casa do Sr. Hutchins. Eu a vi olhar para o corpo. Depois a vi cobrir a boca e correr para casa. Quando ela correu pela porta, ela foi direto para o telefone e ligou para o 911. Em 15 minutos havia tantas luzes piscando na casa dele quanto no dia em que ele desapareceu. O xerife me fez algumas perguntas sobre isso. Eu não acho que ele acreditou em mim sobre a parte de me agarrar e falar. Ele disse que o Sr. Hutchins estava morto há horas. Quando ele terminou, finalmente jantamos. Nenhum de nós conversou muito, exceto para pedir para passar a comida. Depois do jantar, fui para o meu quarto e deitei na cama, olhando para o teto e me perguntando o que estava acontecendo. Antes que eu percebesse, eu tinha adormecido. Quando acordei, fiquei surpreso por ainda estar com roupas do dia anterior e ter dormido em cima do cobertor. Normalmente, se eu adormecer assim, mamãe vem e me cobre. Ela devia estar cansada ontem à noite por causa de toda a agitação. Levantei-me e fui para a cozinha. Não havia ninguém lá e nada cozinhando. Isso em si era estranho. Mamãe sempre era a primeira a acordar de manhã, preparando o café da manhã. Mesmo se estivéssemos apenas cereal, ela estava fazendo café para ela e o papai. Foi estranho entrar em uma cozinha escura e pegar meu próprio cereal. Eu esperava que ela aparecesse a qualquer momento, mas ela nunca apareceu. Bob e Catherine entraram no cômodo e tomaram café da manhã também. A mamãe está doente ou algo assim? Disse Catherine. Eu não sei. Talvez ela esteja apenas chateada com a coisa toda do Sr. Hutchins, eu disse. Bob apenas sentou e mastigou seu cereal, ainda meio acordado. Terminamos o café da manhã e nos arrumamos para a escola, ainda sem mãe. Fui até o quarto deles e espiei lá dentro.
Papai e mamãe estavam deitados na cama. Então, os deixei dormir. Aquele dia de escola foi completamente surreal. Metade das crianças estavam doentes. Eu nunca tinha visto nada parecido, com exceção do primeiro dia de temporada de servos. Até alguns dos professores ficaram sentados encarando, como Mike tinha feito. Eles não falaram conosco o dia todo. Nós apenas sentamos lá, lendo ou conversando baixinho um com o outro, esperando que ninguém fosse alto o suficiente para tirar a professora de seu estupor. Eu sabia que algo estava errado. Os estranhos fizeram algo para transformar essas pessoas nesses zumbis estranhos. Eu gostaria de ter outra palavra para isso, porque eu não tinha visto ninguém tentando atacar ou morder ninguém. Ainda. Eles apenas ficam por aí, como zumbis, antes de atacar. Eu só esperava que o ataque nunca viesse. Quando voltamos da escola naquele dia, mamãe e papai ainda estavam na cama. Entrei no quarto deles e fiquei ao lado da cama. Os olhos da mamãe estavam abertos, olhando para a parede. Mãe, eu disse, você está bem? Sim, ela disse sem piscar. Papai está bem? Sim. Você ficou na cama o dia todo? Ela não respondeu. Você vai cozinhar o jantar? Ela não respondeu. Eu acenei minha mão na frente de seu rosto e ela não piscou. Por favor, mãe, eu disse. Por favor, saia disso. Nós precisamos de você. Por um momento, seus olhos encontraram os meus e uma única lágrima caiu de seu olho. Então, ela voltou a olhar para a parede. Eu saí e disse a Bob e Catherine que eles ainda estavam na cama. E eu não achava que eles iriam sair tão cedo. Devemos ligar para alguém? Disse Catherine. Como quem? Disse Bob. Eu não sei. O médico, talvez? Ela disse. O quê? Eu disse pegando a lista telefônica e procurando o número do médico. Eu disquei e esperei enquanto ele tocava e tocava. Ninguém está respondendo, eu disse. Para quem mais podemos ligar? Ela disse. Costumávamos pedir ajuda ao Sr. Hutchins quando precisávamos, disse Bob. Um pensamento horrível de repente me atingiu. Você não acha que mamãe e o papai vão acabar? Eu disse, incapaz de terminar a frase. Como o Sr. Hutchins? Disse Catherine. Eu balancei a cabeça. Bob começou a chorar. Nós não sabemos que isso vai acontecer, disse Catherine. Sr. Hutchins era velho, muito mais velho que mamãe e papai. Bob fungou algumas vezes e parou de chorar. Então, o que fazemos agora? Ele disse. Vamos fazer alguns sanduíches para nós e para mamãe e papai, eu disse. Nós podemos levá-los e ver se eles estão com fome. Fizemos exatamente isso, mas nenhum deles respondeu. Eles apenas deitaram na cama olhando para as paredes. Nós três comemos nossos sanduíches e nos deitamos. Concordamos em ligar novamente para o médico pela manhã e, se ele não atendesse, ligaríamos para o xerife. Nenhum de nós foi dormir direto naquela noite. Estávamos muito preocupados com mamãe e papai. Eu também estava preocupado com Mike. Essa coisa toda parecia ter saído de um filme de fim de noite. Eu não conseguia imaginar que fosse real. Continuei tentando me beliscar para acordar desse pesadelo. Antes que eu percebesse, eu podia ouvir a respiração do meu irmão e irmã se estabelecer no ritmo do sono. Sorri pela primeira vez em um tempo, escutando eles em um sono tranquilo. Enquanto eu escutava, ouvi outro som. Tábuas do chão rangendo. Eu congelei com o pensamento de um ladrão invadindo e papai não ser capaz de fazer nada sobre isso. Os passos se aproximaram. Eu me aconcheguei debaixo do meu cobertor para me proteger. A porta se abriu. Eu dei uma olhada e senti alívio imediato. Era a mamãe.
Ela ainda estava vestida com sua camisola. Ela se moveu lentamente para a cama de Catherine e a levantou. Ela se virou e a carregou para fora do quarto. Então papai entrou e carregou Bob. Levantei-me e segui. Mãe, pai, eu disse. Para onde vocês estão os levando? Mamãe já tinha a porta aberta e estava andando do lado de fora. Papai parou e olhou para mim. Não se preocupe, disse ele. Nós vamos voltar por você. Eles então saíram para a noite fria. Meu sangue congelou. Eu não sabia para onde eles estavam indo, mas eu sabia que não queria ir para lá. Coloquei meus sapatos e saí. Enquanto descia as escadas, vi uma luz estranha no final da nossa garagem. Havia duas silhuetas nela, e eles estavam voltando para casa. Apertei os olhos contra a luz, tentando ver se eram meus pais, ou o que quer que fossem aquelas coisas que se pareciam com meus pais. À medida que as figuras se aproximavam, pude ver que estavam de mãos vazias. Fiquei parado no meio do nosso quintal, congelado de medo. Eu não sabia o que fazer. Se eu voltasse para dentro, eles me encontrariam e me levariam para ser transformado em zumbi também. Eu não podia correr para a casa do Sr. Hutchins. Correr para a cidade me deixaria aberto para ser perseguido. Eu me virei e virei em pânico, procurando opções. O celeiro era uma opção, mas não uma boa. Não havia muitos lugares para se esconder ali. Então me lembrei. Esconderijos? Onde era meu melhor esconderijo? Corri para o milharal. Estava quase na época da colheita e o milho estava tão alto quanto iria chegar. Estava escuro e seria mais ainda escuro nas fileiras de milho. A única luz vinha da casa e do que quer que estivesse no final da nossa entrada. Atirei-me na floresta de caules verdes e corri. No meio do caminho, parei e percebi o que tinha feito. Eu tinha corrido em linha reta, tornando-me um alvo fácil. Voltei a me concentrar na estratégia habitual de esconde-esconde. Comecei de onde estava. Contei um certo número de linhas para cima e um certo número para baixo. Tive o cuidado de me mover devagar e mexer o mínimo possível nos talos de milho. Eu caminhei ficando o mais baixo possível no chão e me movendo o mais silenciosamente que pude. E eu estava perto de onde queria me esconder, quando algo na minha cabeça me disse para parar onde eu estava. Estava quase totalmente escuro. As luzes da casa e aquela coisa lançavam sombras estranhas na base do milho. Eu mal podia ver alguns metros à minha frente. Resisti à vontade de me sentar e, em vez disso, fiquei na minha posição agachada na ponta dos pés para estar pronto para fugir a qualquer momento. Eu me acomodei no meu lugar e me concentrei em desacelerar minha respiração. Minha adrenalina lutou contra mim, me dizendo para correr e nunca parar de correr. Eu afastei esses pensamentos e tentei ficar o mais silencioso possível. O ar estava parado. Não havia vento e nada se movia. Tornei-me hipersensível aos sons que fazia. Cada vez que eu inspirava e expirava, parecia uma máquina a vapor acelerando para subir uma colina. Qualquer movimento que eu fizesse, eu ouvia o rangido da sola do meu tênis. Eu podia até ouvir os músculos do meu pescoço, enquanto me virava lentamente procurando por qualquer perseguidor. Era como se meu corpo estivesse conspirando contra mim, preso e determinado a ser pego. De alguma forma, por cima de toda a algazarra que eu estava fazendo, ouvi um som. Fechei os olhos e me concentrei em ouvir. Por um longo momento, não havia nada, e quero dizer nada. Nem mesmo os grilos noturnos cantavam. E então, eu ouvi de novo. Alguém estava no milharal. Eles estavam se movendo lentamente. Tentei saber se era um ou muitos. A princípio, não consegui, mas depois ouvi outro som vindo de trás de mim. Eles ainda estavam um pouco distantes. Achei que tinha acabado de entrar no milharal. Eu pintei uma imagem mental de quão próximos eles estavam. Meu mapa mental me mostrou um vindo da direção da casa e outro da garagem.
Ao ouvi-los se aproximando, tive que lutar para ficar parado. Minha mente estava gritando para eu correr, e eu sabia de tantas sessões de esconde-esconde que era a pior coisa a se fazer. Eu mantive meus olhos fechados e esperei que eles passassem por mim. Então eu fugiria na outra direção. Esse plano pareceu apaziguar meus nervos o suficiente para me impedir de gritar. Ouvi um deles se aproximando. Eles estavam vindo direto a mim. Eu podia ver os talos ao meu lado se movendo, mas eu fiquei quieto. 2 fileiras antes que um dos meus perseguidores literalmente me atropelasse, eles pararam. Parece que houve um momento de indecisão, e então eles começaram de novo em uma direção diferente. Eu queria dar um suspiro de alívio, mas o outro ainda estava se aproximando. Eles estavam andando lentamente pela fileira ao lado da que eu estava. Eles andaram bem ao meu lado e pararam. Reconheci as botas do meu pai. Só não sabia o que era que estava as usando agora. Ele se virou em minha direção. Eu sabia que estava acabado. Não havia nenhum lugar para onde eu pudesse correr que ele não me pegasse. Eu mantive meus olhos fechados, me recusando a me mover, até mesmo a olhar para o homem que eu chamava de pai ou que ele havia se tornado. Ele ficou ali imóvel, pelo que pareceu uma eternidade. A autopreservação foi tudo que me impediu de me render. Eu tinha visto essas conchas vazias de pessoas que eu amava e eu queria sobreviver para passar para frente as memórias de quem elas eram antes. Ele se virou e deu um passo para longe de mim, depois outro. Eu queria pular de alegria, queria correr como nunca tinha corrido, mas principalmente eu queria ser cuidadoso. Lembrei-me das vezes que brincava de esconde-esconde quando o apanhador fingia se afastar apenas para se virar e me atacar. Prendi a respiração enquanto seus passos continuavam para longe de mim. Contei até 100 antes de me permitir me mover. Quando comecei a fugir, vi uma espiga de milho caída no chão. Eu a peguei e joguei o mais forte que pude na direção oposta da minha rota de fuga. Quando aterrissou, ouvi meus 2 perseguidores convergirem para ela. Corri rápido e silenciosamente para longe deles. Antes que eu percebesse, eu estava na beira do milharal perto da estrada. Olhei para fora e vi a luz no final da minha garagem. Não parecia faróis de um veículo. Era apenas uma luz brilhante pairando a alguns metros do chão. Era tão brilhante que eu não sabia dizer a que estava ligado ou se estava ligado a algo. A essa altura eu não sabia mais o que acreditava. Eu só sabia que alguém ou alguma coisa tinha pegado as pessoas que eu amo e as transformado em zumbis. Não, zumbis não eram. Era mais como robôs. Eles apenas encaravam o que quer que fosse até serem necessários, e então eram chamados à ação, como mamãe e papai. Afastei-me da luz e corri. Não demorou muito até que eu ouvi um som estranho. Foi como um grito mecânico. Congelou meus ossos ao ouvir isso. Parecia vir de trás de mim. A luz estava ficando mais brilhante também, e eu sabia que estava me seguindo. Papai saiu correndo do milharal e tentou me agarrar, mas eu já estava fora do seu alcance. Eu podia ouvi-lo correndo atrás de mim quando minha mãe veio ao virar da esquina e eu quase esbarrei nela. Não tenho ideia de como eu evitei seus braços abertos. Talvez em algum lugar ao longo da linha houvesse alguns genes de jogador de futebol em mim. Mas eu fiz um movimento de giro rígido que deixaria qualquer atacante orgulhoso. Corri como se minha vida dependesse disso, e era o caso. Minhas pernas estavam queimando, meus pulmões estavam em chamas, e eu tinha uma pontada no meu lado. E mesmo assim, continuei correndo. Meus pais e a luz atrás de mim, apenas esperando que eu tropeçasse ou cometesse algum erro. Eu estava quase na cidade quando uma luz brilhou na minha frente. Ela também pairava um pouco acima do chão. Eu estava preso, sem ter para onde ir. Então parei.
Não foi mais do que um batimento cardíaco até que meu pai me segurou. Mamãe estava logo atrás dele. Cada um deles agarrou um braço e me viraram para voltar para a luz da garagem. Pelo menos eles estavam andando e eu poderia respirar antes de ser transformado em um robô zumbi. A luz atrás de nós ficou mais brilhante e ouvi um som estranho daquela direção, mas ele soou um pouco familiar. À medida que a luz se aproximou, de repente, meu pai começou a convulsionar. Ele caiu no chão logo seguido por minha mãe. Alguém correu e me agarrou. Vamos, garoto, disse um homem grande. Vamos te levar embora daqui. Eu me virei dos meus pais agora inconscientes para o homem. Ele estava com um uniforme de soldado e segurando um taser. Ele o largou e correu comigo por cima do ombro em direção a outra luz. Quanto mais perto chegamos, me virei para ver que era um helicóptero. Ele pousou apenas o tempo suficiente para nós entrarmos e depois decolarmos novamente. Eu assisti enquanto voamos sobre meus pais deitados lá, parecendo muito mortos. O choque poderia tirá-los disso? Eu disse esperançoso. Desculpa, garoto. Não funciona assim, disse ele. Uma vez que eles foram transformados, não há como voltar. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, enquanto eu observava meus pais desaparecerem na distância. Olhei para a casa em que vivi toda a minha vida e a desesperança me dominou. Por um momento fugaz, senti que estaria melhor com eles. Pelo menos, estaríamos todos juntos como uma família. Meus olhos pegaram uma longa linha de luz dirigindo para a cidade. O que é aquilo? Eu disse apontando para as luzes. Contenção, disse ele. O que isso significa? Isso significa que não podemos deixar escapar ninguém que tenha sido infectado. Infectado? Ele deu os ombros. Não tenho uma palavra melhor para isso. Eu pensei por um momento. Eu estou infectado? Eu disse. Ele olhou para mim. Você está falando? Sim. Você está olhando sem pensar para objetos inanimados? Não. Você não está infectado. Afundei no banco e fechei os olhos. Feliz por estar vivo, mas incrivelmente triste por aqueles que perdi. Não me lembro de ter adormecido, mas quando acordei estávamos em uma base militar. Soldados se apressavam como formigas em um formigueiro. Um homem de terno veio até o helicóptero e me levou para dentro. O que aconteceu a seguir é uma longa história que eu poderia contar algum dia. Basta dizer que, depois de muito tempo, fui levado para uma família adotiva que me criou como se fosse deles. A cidade onde eu morava deixou de existir. Nunca mais vi uma única alma de lá. Foi-me dito que eu era o único que foi resgatado daquela noite. Não quero entrar em detalhes disso agora. Eu tentei voltar, mas está cercado por uma cerca com placas de proibido invadir propriedade do governo, a cada 6 metros. Ela envolve toda a cidade, e eu posso ver a minha velha casa da cerca, mas não importa o que eu faça, eles não me deixam voltar. Eu tendo a me perguntar se eles ainda não têm pessoas lá paradas, olhando para o nada, esperando para morrer. Procurei na internet por qualquer vestígio da cidade. Não há nenhum. É como se cada pedaço da história, cada fragmento de prova de que a cidade existiu, fosse apagado. Conversei com outras pessoas que ouviram falar de experiências semelhantes. As palavras paranormal, possessão e alienígena são as mais possíveis para explicações. Mas eu me pergunto se não é algo mais profundo do que isso. Se não é algo tão sinistro que as explicações podem ser perigosas. Talvez seja melhor assim. Talvez eu devesse largar tudo e seguir em frente com a minha vida. Eu simplesmente não consigo deixar de me perguntar o que realmente aconteceu. É um mistério que preciso desvendar para a mamãe, papai, Bob e Catherine, Mike, Sr. Hutchins e todos os outros cujas vidas foram apagadas.
Primeiro por quem ou o que fez isso com eles, e depois por aqueles que querem encobrir. Eu postei isso para que todos saibam sobre as pessoas que costumavam ser meus amigos, familiares e vizinhos. Não quero que suas memórias sejam em vão, mas principalmente não quero permitir que outros caiam na mesma armadilha. Se você ver alguém olhando para nada em particular e se recusando a falar, afaste-se dele o mais rápido possível. Ele não está tão perdido e indefeso quanto você pensa. Quantas outras pequenas cidades no meio do nada sofreram o mesmo destino? Isso eu me pergunto. Eu vejo o mundo em preto e branco, e agora não resta mais nada dentro. Sempre tive medo da solidão. Eu odeio o silêncio quando não há mais ninguém no cômodo comigo. Sempre foi assim. O anseio por uma alegria que eu nunca poderia encontrar. O desejo de felicidade que eu nunca pensei que existisse. Ou talvez eu simplesmente não merecesse. A luta constante, meus próprios demônios gritando palavras de ódio e desesperança dentro da minha cabeça. Sim, foi assim que sempre me senti. O medo interior tomou conta de mim. Pouco a pouco, isso me consumia, lentamente tirando tudo que eu achava que sabia sobre mim. De certa forma, sempre senti que alguém ou algo estava cortando minhas asas no meio do voo. A queda era interminável. Parecia mergulhar em um enorme e infinito poço escuro de agonia e tristezas. Eu me senti vazio por dentro, como se algo estivesse faltando. Eu não conseguia dizer com toda certeza o que, mas em meu coração eu sabia que faltava algo. Os pesadelos continuaram sem parar. Eu estava acordando no meio da noite, suando e gritando. Aqueles segundos de medo profundo e fervente logo antes de ter 100% de certeza de que eu estava acordado foram aterrorizantes. Às vezes, eu acordava com falta de ar, sentindo-me sufocado por alguns segundos. Sempre pensei que poderia haver um final impossível esperando por mim na escuridão da noite. Preso em uma teia de mentiras e enganos, senti que não havia escapatória. A aranha moldou-se de medo e angústia lentamente, mas certamente desceu no centro da teia e começou a devorar sua presa. Noites agitadas onde monstros assombravam meus sonhos se tornaram uma espécie de rotina noturna. Pensando nisso, nem consigo me lembrar da última vez que tive uma boa noite de sono. Eu tremia de medo toda vez que pensava nisso. Tornou-se uma constante na minha linha de pensamento, constantemente sendo dilacerado pelas odiosas garras afiadas do engano, constantemente sendo devorado pelos dentes tortos do ódio existencial carnívoro. Então, decidi que era hora de uma pausa. Chega de sair, chega de interagir com qualquer um. Apenas eu e somente eu por um tempo. Eu queria ficar e respirar o silêncio que tanto odiava. O pequeno apartamento em que morava tornou-se minha prisão. A escuridão fria desse vazio sem fim tornou-se um alimento espiritual para minha alma. De certa forma, eu me senti como se estivesse em uma tumba, nas profundezas da terra. As noites se tornaram-se mais longas, e os dias passaram tão facilmente. Pesadelos ainda me assombravam, mas eu aceitava-os como eram. Eles eram meus algozes nascidos na própria noite. Perguntei a mim mesmo se eles não eram algum tipo de punição pessoal pela minha incapacidade de encontrar a felicidade. Refugiei-me em livros,
filmes e arte. Descobri coisas que logo aprendi a amar. Mesmo que às vezes o silêncio da noite parecesse um fardo, era melhor do que ter que enfrentar o medo constante de ser enganado e traído. Descobri que o terrível silêncio pode ser um bom confidente. Uma noite, porém, tudo mudou. Os eventos tomaram um rumo dramático para o pior. As coisas que eu mais temia foram todas reveladas para mim. Eu aprendi por que eu era assim. Era uma noite fria e ventosa quando voltei para casa do meu passeio noturno. O ar estava pesado e minhas narinas doíam quando eu respirava. Era uma daquelas noites em que tudo pode dar errado ou você pode chegar em casa são e salvo. De um ponto em diante, senti como se alguém estivesse me seguindo, ou pelo menos me observando e me estudando por trás das árvores e arbustos. Os becos mal iluminados do parque pareciam daqueles filmes de terror, em que o assassino está atrás de um dos personagens secundários, a quem eles acabarão matando a sangue frio. Naquele exato momento, pensei que talvez o universo estivesse conspirando contra mim. A sensação de ser seguido é uma das coisas mais assustadoras do mundo, eu acho. Continuei olhando para trás, à minha esquerda e à minha direita. Eu não conseguia ver nada, mas tinha certeza de que alguém estava me seguindo. Meu coração começou a bater dentro do meu peito. Chocantemente, atingido por um medo que nunca senti antes, me perguntei se era isso. Se esse seria o fim da minha estrada. Uma lixeira caiu atrás de mim. Comecei a andar mais rápido. No entanto, a ameaça ainda respirava na minha nuca. Em algum lugar ao longe, um cachorro começou a latir violentamente. Eu pensei que talvez fosse raivoso ou se sentia uma ameaça maligna se aproximando. Comecei a ofegar depois de voltar para o meu apartamento. Trancando a porta, pensei que talvez estivesse apenas tendo um ataque de pânico. No entanto, a última parte da minha caminhada induziu um medo terrível em mim. E comecei a tremer. O medo estava lentamente construindo seu trono dentro da minha mente. Estava apenas esperando para assumir algum tipo de forma e me atormentar até que eu enlouquecesse. Acalmei-me um pouco depois de beber um copo de água fria. Comecei a beber outro, mas cuspi água quando ouvi alguém bater na porta. Houve alguns segundos de pausa entre cada batida. Quem estava do outro lado queria criar tensão e brincar com a minha mente. Abra, David. Você deveria abrir. Irei entrar, não importa o que aconteça, mas é melhor se você abrir a porta. É mais civilizado assim, disse o homem do outro lado, rindo. Eu não sabia o que fazer. Peguei uma faca e com a respiração suspensa, esperei para ver se quem estava do outro lado arrombaria a porta. David, essa coisa não vai me machucar. Nada pode me machucar. Então, por favor, você pode simplesmente abrir a maldita porta? O homem disse. Eu ouvi como ele pressionou o lado de sua cabeça contra a porta. Ele apenas continuou batendo lentamente. Fiquei horrorizado, olhando para a faca. Eu queria dizer algo, mas não conseguia. O medo correndo em minhas veias me deixou incapaz de pronunciar uma única palavra. Minhas opções de sobrevivência não eram limitadas, eram inexistentes. O que ou quem quer que estivessem do outro lado da porta certamente tomaria minha vida. O fim se aproximava. Está bem, se é assim que você quer fazer, eu vou entrar de qualquer jeito, disse o homem batendo na porta. Meu cabelo se levantou e arrepios percorreram minha espinha. Eu vi uma fumaça escura e espessa entrando na sala por debaixo da porta. Cheirava a desespero e dor. A fumaça começou a girar e torcer. Elevou-se no ar e tomou a forma de um homem. Começou a falar novamente. Agora, onde estávamos? Ele perguntou. A fumaça terminou de se transformar e o que estava diante de mim me deixou sem palavras. O homem de fumaça era eu.
Não sei explicar melhor, mas o Homem da Fumaça era uma versão má de mim. Ele parecia meu sósia maligno, feito de fumaça espessa. Ele parecia malvado, e quaisquer que fossem os planos que ele tivesse para mim, eu não sabia. Eu só queria um fim rápido. David, agora podemos conversar. Deixe-me apresentar-me. Eu sou o seu lado sombrio, o outro você. Eu estava aqui com você desde que você nasceu. Eu fui designado para você. Às vezes, eu estava no canto da sala. Outras vezes, a rajada de vento frio passando. Eu posso ser seus pesadelos. E eu posso ser sua apatia. Eu posso ser seus medos mais sombrios e profundos. Ele disse, sorrindo. Era como olhar em um espelho distorcido. Meu reflexo respirava e vivia coisas ruins que estavam além da minha compreensão. O David maligno, se posso chamá-lo assim, me disse que, quando as pessoas nascem, elas recebem um eu maligno para assombrá-las até certo ponto de suas vidas. A pessoa não saberia que ela estava sendo assombrada até o momento em que seu lado sombrio se revelasse a ela. Ele me disse que sempre foi assim, e não sabia o porquê. Ele disse que este mundo é governado por senhores invisíveis, que às vezes gostam de brincar com as pessoas que sofrem. Outras vezes, eles gostam de infligir a dor e causar medos nelas de outras maneiras. Quanto mais ele me revelava sobre essa trama, mais eu temia pela minha própria vida. Alguns de vocês estão destinados a viver vidas sombrias e cinzentas. O céu sobre sua cabeça será sempre escuro e nublado. Suas vidas sempre serão cheias de dúvida e incertezas, e o sol nunca brilhará de verdade. Você nunca será feliz, disse ele suspirando. Eu meio que senti um pouco de remorso em sua voz. Ele parecia estar arrependido por um segundo ali. Às vezes eu sinto dó por você de certa forma. No entanto, ainda tenho que fazer o meu trabalho. Este é meu propósito e para que vivo, acrescentou. Ele agarrou violentamente meu pulso e por alguns segundos passou diante dos meus olhos. Era um lugar onde o céu estava escuro e a terra estava envolta em poeira e fumaça. O vento batia forte e havia silhuetas, assim como as do meu apartamento, que vagavam, gemendo e grunhindo. Eles andaram, aparentemente sem propósito, naquela terra esquecida por Deus. Um relâmpago atingiu os céus e o trovão seguinte ressoou como um gongo para o fim do mundo. Algumas das silhuetas das sombras estavam desaparecendo, enquanto outras estavam subindo do chão para substituí-las. Dos céus, várias mãos gigantes os alcançaram e os agarraram um por um e os jogaram ao ar. Outras silhuetas foram simplesmente esmagadas pelos punhos gigantes. Seu aperto forte queimou minha pele, deixou uma marca violeta escura nela. Voltei a mim e o Homem de Fumaça apenas me olhou com uma terrível tristeza na voz. Você vê, somos apenas marionetes para os senhores. Eles fazem conosco o que quiserem. No entanto, temos nosso propósito, e é para isso que eles nos criaram. Vamos começar, concluiu. Ele então passou lentamente por mim. A primeira vez a dor foi insuportável. Senti cada centímetro do meu corpo doer como se milhões de agulhas perfurassem minha pele e órgãos. Um medo subsequente aninhado em meu coração, e eu sabia com certeza que estava prestes a morrer. Ele então passou por mim novamente, de trás para frente. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Eu me vi quando criança, e depois em diferentes fases da minha vida. Foi como uma explosão de belas cores. Essas eram algumas cores que eu nem sabia que existiam. Mas olhando mais de perto para eles, sempre vi uma sombra escura me seguindo em todos os momentos da minha vida. Parecia que constantemente se alimentava de mim. O David maligno me agarrou pelos ombros e os apertou com força. Ele se fixou e olhou para mim sem dizer nada.
Eu podia ver faíscas em seus olhos, como algum tipo de engrenagem interna, girando para alcançar algum objetivo maior. Ele abriu sua boca até que sua mandíbula bateu violentamente no chão. Uma espiral se formou no fundo de sua garganta e começou a se mover, escondendo-se. Fiquei petrificado, sentindo que algo estava acontecendo dentro de mim. Parecia ter uma parte de mim sendo removida à força. Eu queria gritar, falar, mas não conseguia. O medo terrível que senti deixou cicatrizes permanentes em mim para sempre. Algo estava se transferindo de mim para o meu eu maligno. Algo branco começou a sair da minha boca. Parecia fumaça, como as coisas de que são feitas as nuvens. Impotente, cedi. Logo terminou, mas agora o homem de fumaça cobriu meus olhos com as mãos. Por alguns segundos, faíscas explodiram atrás dos meus olhos, e então tudo parou. O homem de fumaça rastejou de volta para fora. De trás da porta, ele me disse que lamentava que eu fosse um dos azarados. Até logo, David. Nós não vamos nos ver nunca mais, ele disse. Suas últimas palavras para mim. Fiquei ali na escuridão da noite até de manhã. Eu acho que era por volta do meio-dia quando eu finalmente saí disso. Olhando pela janela, vi que tudo era preto e branco. Esfreguei os meus olhos, mas nada. Eu não conseguia mais ver as cores. O mundo estava tão monótono agora, tão monótono. Eu finalmente entendi por que eu era assim. Não foi culpa minha. Foi simplesmente porque é assim que deve ser para algum de nós. Eu não conseguia mais ver as cores, mas este foi o mais vazio que eu já senti por dentro. Oco e escuro, uma caverna de dor, medo e desespero foi construída em meu coração naquela noite. Uma parte de mim estava faltando. Meu lado sombrio tirou algo de mim aquela noite.